Pessoal, eu vou falar pra vocês, quase que em tom de desabafo, que é muito difícil. Assim, a gente tenta fazer um trabalho aqui no canal de informar, trazer conteúdo, comentar politicamente, não de uma forma imparcial, porque não tem como ser imparcial. Todas as minhas análises, elas vão ser parciais, porque eu vou ter a minha bibliografia, as minhas referências, a minha própria vivência, então não tem como fazer análises imparciais. Eu vou analisar com base na minha ótica e com base nos meus conhecimentos, até chegar no momento de ler aquela notícia, de me informar, de me inteirar, até o momento que eu tenho contato com aquela notícia. Então, minhas análises elas não são análises imparciais, elas são análises frias. E é isso que eu tento fazer, uma análise na frieza, utilizando a minha parcialidade com os meus conhecimentos, para tentar analisar os fatos, tentar trazer aqui o mais próximo possível da realidade. Só que a desinformação que nós temos hoje é muito grande e fica tudo muito difícil. É muito difícil, porque a desinformação que paira, que reina entre as pessoas, ela é muito grande. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa a respeito do preço da carne e essa pessoa de classe baixa veio para mim e disse que o preço da carne está alto por conta do filho do Lula que está boicotando o Bolsonaro. Então o filho do Lula boicotando o Bolsonaro por conta da JBS, que ele é o dono da Friboi, está aumentando o preço da carne. É claro que eu fiquei chocado com isso, porque é uma desinformação muito grande. A pessoa ela não pensou isso da cabeça dela. Com toda certeza foi uma informação passada pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, isso chegou até ela por uma outra via que não foi ela que pensou. E é claro que é quase muito desestimulante, porque as pessoas, elas são... E não estou falando só da direita, tá? Na esquerda também tem. Quando eu comentei as últimas pesquisas recentes a respeito de aprovação do Bolsonaro, aprovação do Sérgio Moro, intenção de voto para 2022, muitas pessoas aqui do canal brigaram comigo, acho que até saíram do canal, questionando a pesquisa, falando que a pesquisa era uma pesquisa fraudulenta. Pô, eu expliquei por várias vezes, fiz vídeos falando sobre isso, que a pesquisa não era fraudulenta porque a pesquisa estava de acordo com todos os outros resultados que haviam sido mostrados previamente. Mas mesmo assim, a desinformação é muito grande, querem apostar em teorias da conspiração, querem apostar em mentiras, em fake news. Paciência. Mas isso é muito desestimulante, porque você vê que a desinformação, ela impera, ela paira muito, e no caso agora do preço da carne, isso não tem nada a ver com o filho do Lula, também não sei se tem a ver com o Bolsonaro, na verdade não tem. Porque o que acontece com o preço da carne, caso alguém fale isso para você, explique para ela o que acontece com o preço da carne. A China, ela tem uma população muito grande e ela precisa de proteína animal, precisa de carne, seja de frango, de boi, de porco. E a China importava muita carne de porco da África. Só que na África nós tivemos uma peste suína e os rebanhos foram mortos, morreram, os porcos morreram. Só que então o que acontece? Os porcos morreram, mas a população chinesa continua necessitando de proteína animal. Então o que a China fez? Recorreu ao único país que tem rebanho suficiente para abastecer um país com as dimensões chinesas, no caso o Brasil. Então, com o preço do dólar muito mais caro do que o real fica muito barato. Então o Brasil tem produto e tem preço, porque a carne é muito barata aqui, por conta do preço do dólar. Então ficou muito fácil para os chineses virem até o Brasil e comprarem a carne brasileira. As empresas brasileiras, vendo que compensava mais exportar a carne para a China do que vender inteiramente, começaram a exportar a carne para a China. Você tem uma redução da quantidade de carne no mercado interno, e aí o que acontece? O preço sobe. Então não tem nada a ver com o filho do Lula. Nós podemos dizer que tem a ver com o Bolsonaro, porque ele não controlou o câmbio. Mas na verdade, perceba que nem tem a ver com o Bolsonaro isso. Porque foi um problema que ocorreu na África que fez com que o abastecimento de proteína animal na China caísse e a China tivesse que recorrer ao Brasil, comprando carne brasileira e aumentando o preço no mercado interno. Então foi isso que ocorreu. Não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro, mas a desinformação ela é muito grande. E a pessoa ela é tão assim simplória a esse ponto que ela acha que o Lula tem um poder tão grande de influenciar o preço da carne no Brasil para prejudicar Bolsonaro. Ora, se Lula fosse tão poderoso, a pessoa não consegue ter esse tipo de raciocínio. Se Lula fosse tão poderoso, como que ele foi preso?
Como alguém tão poderoso assim consegue ser preso? Mas a pessoa ela não consegue ter esse tipo de raciocínio. Porque a ignorância ela está imperando. E nós tivemos pesquisas recentes, divulgadas agora, que o brasileiro ele se informa muito pelo WhatsApp. A principal fonte de informação do brasileiro é o WhatsApp. E isso é muito ruim. O brasileiro já não está mais se informando pelos jornais, não está mais se informando pela televisão. E é claro que a televisão tem lá os seus problemas, com relação à forma como a notícia é apresentada, mas a notícia do jornalismo ela é verdadeira. A forma como ela é apresentada pode ser questionável, mas, por exemplo, o Jornal Nacional, tudo que está ali é verdadeiro. Porque há um compromisso com o jornalismo, há um compromisso com a informação séria, com a informação apurada. Porque se a informação que for passada pelo telejornal for falsa, for mentirosa, ele perde credibilidade, perde espectador, perde audiência e o que acontece? Perde patrocínio, perde anunciante. Mas o que acontece? A população está deixando de ver os veículos tradicionais de mídia, jornal, portais confiáveis, UOL, Folha, Estadão, televisões, Jornal Nacional, Fantástico, porque há toda uma campanha difamatória com relação a esses veículos tradicionais e uma concentração maior no WhatsApp. E ali não há a terra de ninguém. E por que o WhatsApp ele parece muito mais confiável do que, por exemplo, o Jornal Nacional como fonte de informação? E aí, para explicar isso, eu preciso recorrer ao marketing. Você já deve ter ouvido falar que a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Com certeza você já ouviu. Mas por que a propaganda boca a boca ela é a melhor propaganda? Ela é a melhor porque a empresa ela ganha duas vezes quando você faz uma propaganda boca a boca. Primeiro, ela ganha porque ela não pagou nada para fazer aquilo. E segundo, ela ganha com o seu trabalho. Porque quando você faz uma propaganda boca a boca, você é nada além do que um funcionário, do que um vendedor. Então quando você fala bem de uma empresa, você está sendo um vendedor não remunerado. E você é o melhor vendedor que aquela empresa pode ter. Então quando você tira uma foto, coloca no Instagram, no Facebook, expondo uma marca, expondo um prato de restaurante, você está sendo um vendedor não remunerado fazendo uma propaganda boca a boca. E você tem uma influência perante ali os seus seguidores, perante os seus amigos, perante os seus conhecidos muito maior do que qualquer artista, do que qualquer repórter, do que qualquer pessoa famosa. Porque você é conhecido. Aquelas pessoas conhecem você. Então, se você está divulgando aquele produto, se você está comendo naquele restaurante, se você está falando bem de uma marca, se você está falando bem de uma empresa, e se você está transmitindo uma notícia, é claro que deve ser verdade, porque eu conheço você. Você não mentiria para mim. Faz quantos anos que eu te conheço? Você é uma fonte confiável. E outra, você não está recebendo nada para fazer essa divulgação. Se você não está fazendo nada, não há nenhum outro tipo de interesse escondido, nenhum outro tipo de interesse obscuro para que faça com que você fale bem naquela empresa para mim. Então o grau de confiança é muito alto. E a minha tendência em comprar aquele produto, em consumir aquele serviço ou em ler aquela notícia é muito maior. Então, quando há uma propagação de notícias pelo WhatsApp, aquela pessoa olha e fala assim, bom, se é meu tio que está passando, meu tio não vai passar notícia falsa. Então deve ser verdade. Então eu tomo aquilo como verdade, porque a fonte que me passa é uma fonte que eu confio demais. Porque ela é uma pessoa conhecida. E hoje no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos analfabetos funcionais há milhares no Brasil, milhões. Mas nós também temos muitos analfabetos digitais. Pessoas com graduação, pessoas com pós-graduação que não sabem fazer o básico na internet. Eu não estou brincando. Você pega aí pessoas de 40, 50 anos que não tiveram muito contato com a internet, eles não sabem fazer uma busca no Google. Não sabem, eu não estou brincando. E são pessoas que têm um nível social relevante. Mas eles recebem uma informação e não conseguem digitar no Google aquela informação para verificar se aquilo é verdadeiro. Então, a propagação de notícias falsas fica muito mais facilitada, tanto da direita quanto da esquerda. Não estou falando que só a direita propaga notícia falsa, a esquerda também propaga notícia falsa, a esquerda também recebe notícia falsa e a esquerda não checa as notícias falsas, aceitam aquilo como verdadeiro. Então fica muito difícil, porque a gente paira numa nuvem, numa névoa, numa neblina de ignorância. Não ignorância no sentido pejorativo, de ignorância mesmo. As pessoas elas não conseguem verificar a fonte, elas não conseguem raciocinar direito, como eu falei, como que o filho do Lula vai influenciar o preço da carne? As pessoas não conseguem ter esse tipo de pensamento, de questionamento. Se o Lula, ela não consegue chegar nesse raciocínio, se o Lula é tão poderoso,
como foi que ele foi preso. Se ele era tão poderoso, ele não deveria ter sido preso. Mas, infelizmente, no nosso país, o mundo, né, nós estamos sendo dominados por essa onda de ignorância que desanima, desestimula mesmo, mas vamos seguir em frente. Por isso que nós precisamos sempre checar as fontes, conversar, discutir, termos informações precisas, informações corretas, estarmos muito bem preparados para esclarecer esses pontos. Sejam pessoas de direita, sejam pessoas de esquerda. Porque se você tem um conhecimento, você tem uma responsabilidade. E a sua responsabilidade é transmitir esse conhecimento. A sua responsabilidade é ver uma pessoa que está falando uma bobagem, falando algo errado, não por maldade, mas sim por desinformação e informá-la. Claro, de uma forma educada, uma forma respeitosa. Mas esse é o nosso compromisso. Se nós temos esse conhecimento, nós precisamos compartilhá-lo. Como eu falei, de uma forma respeitosa e de uma forma educada, para não entrar numa discussão e aí a pessoa vai se fechar e não vai ouvir a sua informação. Mas enfim, isso era isso que eu tinha que passar para vocês, e essa era a reflexão a respeito do filho do Lula sendo responsável pelo aumento do preço da carne no Brasil. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profileoficial.